Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa temporada Papo de Empreendedorismo aqui no Prudente Pod. Minha companheira de bancada, Mari. Olá, pessoal, é um prazer ter vocês aqui e um prazer também ter a oportunidade de entrevistar a Kika e ela vai se apresentar para vocês. Bom, meninas, eu agradeço o carinho de estar aqui, estou muito feliz. Eu sou a Kika, Maria Francisca, mas todos me chamam de Kika. Estou no comando do Campo Belo Resort há 23 anos, né? A Lê esteve lá, pôde conhecer, né, Lê? E assim, estamos na luta, estamos tocando. Pós-pandemia, né? Que é uma coisa que não é de um dia para outro, a gente sabe que a recuperação é longa. Mas estou muito feliz por estar aqui e poder compartilhar com vocês sobre esse tema. Kika, o que a gente gostaria de conversar com você, eu acho que todo mundo gostaria de saber um pouco mais da história do Campo Belo e justamente esse ponto de pandemia, como tudo mudou dentro do ramo do entretenimento, sabe? Como foi essa experiência? Porque 23 anos, eu imagino que você tem uma filha, né, que tem essa idade. Sim. Então é ver o Campo Belo nascer como um bebê e ser quem ele é hoje, conhecido, nossa referência aqui na cidade, né? Referência nos nossos municípios em volta. E como que aconteceu tudo isso? Chegou a pandemia, era algo, eu imagino, não era previsto, mas como vocês se prepararam? Como saíram de toda essa situação? Na verdade, não tinha como se preparar, né? Porque foi uma coisa que foi muito rápido, né? A gente se viu ali no meio de uma situação que nós fomos obrigados, até pela condição do que estava acontecendo naquele momento, de fecharmos totalmente, 100%. 100%. 100%. No dia 20 de março de 2020, nós encerramos as atividades. E como foi esse momento para vocês? Como vocês se sentiram? Foi muito difícil, porque eu nunca imaginava, nós nunca imaginávamos passar por aquilo. Nunca, né? Foi uma coisa que ninguém imaginava, né? Sem precedentes nenhum, Nenhum. Né? Nunca ninguém tinha passado nada parecido, né? Ninguém. E o que aconteceu? A gente vinha de muitas lutas já, né? Porque o turismo, ele sobe, desce, porque depende muito da crise econômica do país, né? Acho que todo mundo sabe disso. Exatamente. Com entretenimento, né? Exatamente, porque isso é o último, né? Por incrível que pareça, pós-pandemia isso mudou, tá? Sério? Antes, primeiro vamos trabalhar e o que sobrar a gente viaja e curte. Depois da pandemia isso mudou muito. O que a gente observou? Não adianta guardar, né? Não adiantou. Muitos guardaram e o que aconteceu, né? Então, essa situação mudou um pouco no mundo. Uhum. No mundo. Mas antes disso acontecer, todo mundo... A área de hotelaria foi um pouco mais complicado porque nós fomos tanto hotelaria, eventos, buffets, né, restaurantes. Nós fomos os primeiros a fechar e os últimos a abrir. Realmente. Né? Então, para nós, a situação foi muito pior. Muito pior. Então, nesse dia foi o dia que a gente se viu assim, tem que fechar. Não tem mais jeito. Não tem mais como manter, sendo que a gente está vendo as pessoas morrerem e a situação está ficando delicada. Como que a gente vai manter essas pessoas aqui dentro? Então, eu tinha que tomar uma decisão e a decisão foi tomada, né? Então, vamos fechar. Foi um momento em que ainda tinha... Eu me lembro que nesse dia tinha hospedagem. Nós Agendado? Chegando. Nossa. Eu lembro que era uma sexta-feira. Chegando. Não conseguimos cancelar com todos. Muitos não queriam cancelar. E os que estavam no hotel, muitos não queriam ir embora, porque eles até se sentiam mais protegidos ali dentro. Uhum. Mas eu precisava principalmente dispensar a mão de obra. Exatamente, que era o risco direto do empregador, né? Exatamente. Então a gente se viu numa situação, numa sexta-feira, tendo que dispensar os funcionários, ir de apartamento em apartamento, explicando a situação para eles. Alguns foram embora, outros ficaram. Eu fiquei com os funcionários, alguns funcionários naquele final de semana, porque eles precisavam trabalhar, né?
para atender esses hóspedes. E fechamos. Simplesmente, no dia 20, fechamos as portas. Alta temporada, né? Final da alta. Carnaval 20 de março foi pós-carnaval. Tivemos que dispensar todos os funcionários, fazer acordo com todos, porque a gente não tinha, não tinha um dinheiro guardado para isso, né? Ninguém estava preparado, na verdade, Não. para esse momento, né? Não. Então a gente se viu numa situação, e agora? Como que vai ser? O que vai acontecer daqui para frente? Mas a gente imaginava que isso seria por algumas semanas, talvez aí dias de... Um mês, assim, né? Tipo... Estourando. Uhum. Nosso pensamento era esse. Era estourando, era o tempo de passar essa... a gente imaginou que realmente fosse todo mundo ia ter, né? Ia voltar para casa, ia voltar ao normal e ia ficar tudo bem. E não foi assim, né? Eu tive que mandar os funcionários embora, eu tive que fazer acordo, eu tive que conversar com todos os credores e isso está até hoje. Por quê? A área de hotelaria, eu me mantive 1 ano fechado. Totalmente, 100%. E depois, por 2 anos e meio, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Não sei se vocês estão lembradas. Sim. Que a gente tinha as fases, né? Verde, vermelha, laranja, no estado de São Paulo. Então, abria, logo tinha que fechar, porque piorava a situação. Né? A gente se compadecia com todas aquelas famílias, com todo mundo. Então, era uma mistura, né? Porque eu tinha que pensar no lado profissional, mas no emocional também. Também. Nessas famílias que estavam perdendo seus entes queridos. Então, foi um turbilhão de emoções. Não dava para ser um veículo por onde aquilo se propagasse, né, Kika? Você não queria carregar essa culpa de ter algo aberto, porque você sabe que se tivesse aberto, você teria reservas. Porque várias pessoas, nessa época, parece que aguçou mais ainda a vontade da galera de fazer coisas desse tipo, né? Festas escondidas, etc. Então, aí é que tá. É isso que foi mais complicado, porque eu fui obrigada a fechar. Porém, a gente entendia que tinha que realmente fechar, mas a gente não entendia que existiam as festas clandestinas e a gente não teve ajuda do governo estadual, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? O que isso me doía? Eu me compadecia, eu entendia, mas o aumento dessas pessoas contaminadas, elas se faziam através de festas clandestinas, porque não ficou todo mundo, não ficou, eu vou ficar em casa, não. Foi mais ou menos assim, o correto ficou em casa fechado, né? E aí a galera que não tava nem aí, deixou tudo acontecer e fizeram muita vista grossa pra isso também. Muito, Foi uma das épocas que eu mais vi o pessoal se reunindo. Exatamente. Pelo poder do não fazer, a pessoa ia lá e justamente o que estava proibido ia lá. Exatamente. Eu, por exemplo, eu não fiquei em casa nem um dia. Então, eu tive que fazer acertos com funcionários, acertos com credores, ir a banco, porque banco não parou, cartório não parou, os advogados não pararam. Por quê? Justamente porque eles não podiam parar. Exato. Né? E a manutenção do parque, alguma coisa de mão de obra que estava sem você fazendo. Tinha que ter. Ficaram pouquíssimas pessoas. E assim, enquanto eu aguentei, eu mantive esses funcionários, né? Eu não mandei todo mundo embora assim de uma vez. Não, eu dei férias, eu dei banco de horas. Eu fiz o que estava ao meu alcance para não ter que dispensar, né? Então, a gente usou tudo que a gente podia usar, que a lei nos permitia, para não ter que perder essas pessoas. Mas diante dessa situação, teve algum ponto que trouxe para você algo muito bom? Teve algum, tipo, insight, alguma coisa que fez você se reinventar? Sim. O que aconteceu? A gente percebeu exatamente que as pessoas, elas queriam viver. Elas passaram a pensar o seguinte: eu vou guardar para quê? Se, em questão de segundos, teve gente que chegou a perder 2, 3 pessoas da mesma família no mesmo dia. Muito triste. No mesmo dia. Então,
as pessoas, elas queriam viajar, elas queriam sair, elas queriam passear. Aproveitar a vida. O que a gente aprendeu com isso? Aproveitar a vida. Então, vamos abrir da forma que a gente está e da forma que a gente pode, conforme a lei permitia, né? Tivemos que fazer várias mudanças, a gente se adaptou ao novo, né? E o que mudou nisso tudo, nesse novo, que trouxe pra gente até agora? O Belo é um produto sazonal, né? Existe baixíssima, baixa, média, alta e altíssima temporada no ano. Antigamente, na baixa temporada, na baixíssima temporada, eu mantinha hotel aberto, mesmo com poucos apartamentos. E eu percebi que isso não adiantava, que o custo era Maior alto, do que a receita, né? muito maior do que a receita. Então, nós fizemos um programa de abertura. Legal. Então, o que a gente faz? Quando a gente percebe que a gente está em baixa temporada, nós fechamos as portas. A gente faz a manutenção que dá para fazer e que está ao nosso alcance, porque a gente ainda continua numa crise em decorrência da pandemia. Uhum. Porque uma falta de faturamento por um ano, você sabe que leva muitos e muitos anos para você recuperar. Na sua visão empresarial, um reflexo como esse vai quantos anos para se equiparar? No mínimo de 4 a 5 4 a anos. 5 anos, né, Kika? Eu precisei entrar em recuperação judicial. Hoje eu estou em recuperação judicial. E se eu estou aberta, se o Campo Belo ele está aberto, é porque nós conseguimos a recuperação judicial. Então nós estamos nesse processo ainda. E vai uns 4, 5 anos para começar a respirar, Começar a né? respirar. Imagino. Começar a respirar. Óbvio que muitas empresas tinham esse gás, né? Tinham esse fluxo para se manter fechado, né? E voltar normal. Nós não tínhamos. Foi um momento terrível. Então, nós conseguimos... Isso falando da parte empresarial, Da né? parte Sem empresarial. falar na família da Kika lá em casa, passando por tudo isso. Tudo. Então... Tanto sofrendo pelos funcionários, pelas decisões empresariais e acontecendo e estando ali à mercê dessa situação de pandemia com a família de vocês, né? Também, porque nós não perdemos família perto, mas nós perdemos amigos, gente. Amigos de amigos, né? Então, eu me compadecia demais, porque eu não me conformava com aquilo, sabe? Eram perdas diárias. Algo que veio fechando e tirando, né? Tirando. E eu falei, e ao mesmo tempo, era muito confuso na minha cabeça isso. Porque ao mesmo tempo que muitas pessoas podiam ficar em casa e não precisavam se preocupar com nada, porque elas estavam protegidas legalmente, eu não estava protegida, eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar dessas famílias que estavam na sua dependência, na minha né? dependência. Parecia né? que a gente estava sendo enganado meio que politicamente. Entendeu? Claro, era as mais ou menos informações isso. que chegavam, parecia que era meio maquiada. Aí quando chegava final do ano, abria. Mas como abria se em novembro estava tudo ruim, em dezembro pode abrir? Eu me lembro de um Natal, sabe? Dia 23 de dezembro, fechado, para abrir o pacote começando. À tarde é decretado fase vermelha. Eu já tinha comprado tudo. Meu Deus, estoque, tudo. Tudo, já tinha comprado tudo. E assim, a vigilância sanitária, eu não sei se vocês se lembram disso, a polícia militar entrou no meio. Então eu tinha a vigilância sanitária, eu tinha o Ministério Público e eu tinha a polícia militar. Se visse de portas abertas, era muita. Exatamente. Liguei pro meu jurídico, o que eu devo fazer? Ele falou, o que você vai fazer? Trabalha dentro das condições que dá para trabalhar. Vamos tentar. A gente também não pode colocar essas pessoas para fora, porque vocês não estão entendendo. As pessoas queriam sair. Elas queriam sair, elas queriam ir para lugar aberto, onde elas podiam, naquela época, ficar até sem máscaras. Era uma fase que, se você tivesse ido contra a lei, digamos assim, seria a fase que seria o seu maior faturamento. Sim, não seria? Porque o preço que você colocava, a pessoa queria pagar Pagava. pra se livrar de tudo que estava acontecendo. Eu acredito que... Chegou um dia, para você ter noção, que eu estava com polícia militar na porta, vigilância sanitária e Ministério Público. E pior,
sabendo que ali do lado, eu digo ali do lado é uma forma de falar, Aham, tá? sim. Porque eu tô numa estrada rural. Tinham festas Acontecendo clandestinas. Da onde que estava vindo essa contaminação? De festas clandestinas, de pessoas que não usavam e não se cuidavam. E não se cuidavam. Traziam pra dentro de casa, depois dessas festas pros seus pais, etc. Exatamente, era isso que acontecia. Então a culpa não era minha, mas ao mesmo tempo eu tinha que cumprir a lei. E eu cumpria a lei. Eu A cumpria. gente fala, quanto maior você é, maior é a pedra que vem em cima de você. Muito maior. Então não tinha como ser o Campo Belo. Nós somos e não ter- visados, nós somos cobrados. E é dali que eles pensam justamente aonde está a sua falha, porque é daqui que eu consigo arranjar uma multa, alguma coisa. Então, vamos em cima. Então, eu tinha uma revolta, sabe, Letícia? Eu tinha uma Dentro de revolta você, né? porque eu falava assim: eu preciso trabalhar, eu tenho conta para pagar, o governo estadual não me ajuda, porque ele continua cobrando os impostos normalmente, as festas clandestinas não pagam impostos, né? E Tudo errado. tá tudo errado. Mas tinha gente morrendo. E isso me entristecia. E a gente rezando, porque, meu Deus, como que isso pode estar acontecendo com a gente? Então, por 2 anos e meio, eu fiquei assim, entre abrir e fechar, né? E isso, eu tô levando isso, essa recuperação, ela é longa. Ela é longa. Não estou recuperada, não. Tanto que estou em recuperação judicial. Tá certo. Então, é muito complicado. E daí veio novas ideias? Sim. Vamos fechar as portas e vamos abrir somente quando a gente tiver movimento. Então, hoje a gente tem um calendário de abertura, no período de baixa temporada, fecha, a gente dá as férias, banco de horas, porque eu trabalho com banco de horas, hotelaria trabalha com banco de horas, né? E a gente se mantém fechado, faz a manutenção conforme dá para fazer. E isso melhorou muito. A gente percebeu que diminuiu muito o custo. Mesmo não entrando, mesmo não faturando, mas não tem procura. Não tem procura. Não tem procura. Isso gera uma questão também, um engatezinho de escassez. Do Do que eu ia fato, falar. assim, não consigo ir no Campo Belo hoje, tá fechado. Quando abre? Só tal mês. Então, Então a a pessoa pessoa deixa reservado, né? Já fica aquela vontadezinha de ir porque não tá o tempo inteiro aberto, né? Eu não sei como, da última vez que a gente bateu papo, acho que com o pessoal da sua gerência, eles disseram que a maior frequência do Campo Belo é o pessoal do Paraná. maior Eu isso. fiquei muito impressionada. Muito. Como assim? A gente tá dentro do estado de São Paulo. Muito. Prudente é super grande. Tudo bem que a gente faz divisa com o Paraná, mas como assim o Paraná? No início era muito mais Paraná. Depois foi aberto São Paulo, Mato Grosso do Sul, mas ainda o forte é Paraná e Mato Grosso. Nossa, isso é muito engraçado. Quem tá aqui quer ir para fora. E quem é de tá fora, lá quer vir para cá. É Engraçado, assim que né? funciona. E a gente sente isso na nossa profissão, Kika, sabia? Quando a gente tá fora, o pessoal de Prudente quer o nosso material porque a gente tá fora. E quando a gente tá dentro, a gente sente que o pessoal de fora quer o nosso material. Parece que o santo de casa não faz milagre. É impressionante. Essa frase, o santo de casa não faz milagre, é o que eu mais uso. Eu uso A gente muito. tá junto. A Porque gente não tem. morou em Floripa um tempo e a gente sentia que a bagagem que a gente tinha de Floripa era muito bem visada para Prudente. Aí quando a gente está em Prudente, a gente não sente esse respaldo todo como se a gente estivesse trazendo algo de fora. Então a sensação é a mesma, acho que não muda, né? Sim, teve até uma época, o ano passado, na verdade, eu e meu marido, nós estávamos vindo a cada 3 meses pra cá. E parecia que as pessoas, tipo, sabe, focavam. Agora que a gente voltou a morar aqui, parece que o povo deu uma esfriadinha. Tem a galera, né, que quer estar em cima, mas aquela coisa, tipo assim, nossa, eles estão aqui, Ideias de fora, digamos. não tem aquele, né? É muito engraçado. É muito isso. O povo prudentino, eles querem conhecer outros lugares. Sim. Porque eles acham que eles não têm... eles precisam da sensação de Que viajar. foram, Isso. Pegar estrada. Isso. Eu costumo falar isso. Pegar uma fila para ir pra praia ali na... Coisa, é um congestionamento. Congestionamento, você entendeu? Pegar voo, andar de avião, e assim, o pessoal do Paraná pra cá também querem ter a mesma sensação de poder Eles querem sair de ter- casa. Fala um pouco sobre a estrutura
estrutura que tem o Campo Belo? O que que entrega? O que que tem, né, para as pessoas aproveitarem? Porque às vezes até a galera de Prudente não sabe. Eu entrei no Campo Belo a primeira vez depois que eu conheci a Kika. Verdade. E eu não sabia da estrutura do Campo Belo. Eu não sabia que tinha piscina aquecida. Sim. Eu não sabia Deixa daquela ela- imensidão de brinquedos. Deixa ela contar. Deixa ela Não, na verdade a gente tem. Impressionada, eu não Nós sabia. temos uma piscina climatizada que não é tão grande assim. Então, o Campo Belo hoje ele é voltado mais pro verão. Ai, Pro verão, tá? Nós temos 8 piscinas lá dentro. E uma piscina climatizada, né? Então, ela não consegue atender tanto no inverno. Ela é coberta e climatizada. Ela não é aquecida. Aquecida. Ela não é É que aquecida. a gente que vai no É verão, térmica. a gente já sente que ela tá bem quentinha. Mas no inverno ela faz diferença. No inverno ela faz diferença. Entendi. Então, o meu público é mais verão, né? Porque eu tenho muitas piscinas, ali é muito aberto, você pode perceber. Cheio Eu tenho de muitas coqueiro. atividades externas. que legal. Eu tenho uma sensação quando o pôr do sol Maravilhoso. tá descendo, Mari, por detrás dos coqueiros, não tá imprudente. Eu sou Suspeita, né? suspeita a falar do pôr do sol que eu tenho na minha. No seu quintal, No meu né? quintal, ali na hora que eu tô saindo normalmente para vir embora, gente, é uma coisa de louco O aquilo. céu fica desenhado, né, Kika? Não sou eu que tô dizendo, é você, né? Mas é que eu sou fiquei impressionada. suspeita. Fiquei naquela piscina até a É. hora que o sol baixou completamente. O céu Eu todo sou laranja, apaixonada. Experiência, E né? os coqueiros fazendo sombra. É lindo. E é isso que eu tenho muita vontade que o Prudentino conheça. Por isso que eu tenho aberto para muitos eventos em Prudente. E principalmente eventos final de tarde. Porque pensa num lugar de paz. É verdade, Kika. Sabe? Não sou eu, né? Não sou verdade, eu. Você verdade. precisa conhecer. Se você não conhece, você tem que conhecer. Eu vou. Pensa num lugar de paz ali, final do dia. Sabe? É lindo. É lindo, lindo, lindo. A gente Então, podia organizar alguma coisa, né? Que trouxesse Claro. um sunset pra lá, alguma claro. coisa bem legal, né? Nossa, eu acho que eventos em finais de tarde ali é muito lindo. Casamentos, Até mesmo, luau, casamentos, é luau. verdade. Até mesmo esses contatos que a gente tem, a gente tá muito em feira de empreendedorismo feminina, cada um leva o seu standzinho, alguma coisa, tem um E espaço apresenta, né? pro pessoal ficar ali, Tem. já é uma família, uma mãe de família que vai ver aquilo e vai querer levar a família pra conhecer depois. Sim. A gente tem aberto muito para feiras, sabe? Para estandes. E tem dado muito certo isso, porque espaço é o que a gente mais tem. Sabe? Ele é muito aberto. Eu tenho uma sala hoje que cabe até 400 pessoas sentadas, em Legal. auditório, tá? E se for fazer um casamento lá, eu não sei se a Lê já viu fotos, mas acho que umas 250 pessoas Casamento, a única comporta. coisa que eu ainda não fui e não vi. Preciso Então, ver. comporta muito bem. Tem outras salas menores. Tenho como fazer. Você tem como fazer um casamento externo, né? Levar a família. Então, para se hospedar e ficar ali, né? Tem gente. Ali a gente está do lado da Igreja Morada de Deus, né? Ai, que legal. Que é do Então, a pessoa Agripino. casa ali, né? Já aconteceu. Gente, E a igreja é então, linda. A igreja é linda e é um ponto turístico. Virou É um ponto turístico. Então, a gente ali tem 2 pontos turísticos, que é tanto levar o santuário da Morada de Deus, não é igreja, é santuário, tá? Santuário da Morada de Deus. E a gente tem ali o único cemitério japonês da América Latina. Eu fui lá semana passada no Choconsai. Você foi no eu fiz a Choconsai? cobertura, eu Você fiquei viu que coisa mais linda? impressionada. Você viu a Eu estrutura? fiquei impressionada, eu juro. A minha irmã foi comigo, tava com muito medo. Ai, não quero ir. Eu falei, gente, não é impossível. Não, as pessoas não É têm uma noção do que é paz. aquilo. Do que é É aquilo. uma paz. Eu vi o ritual das velas. Das velas. Foi muito legal. Aquilo é Kika. coisa mais linda, gente. E as pessoas não sabem. É o único cemitério japonês da América, Da América Latina. Latina. Gente. O último enterro acontecido lá já foi há mais de 60 anos. Uau. Não tem mais. Não Mas ficou histórico, entendeu? E ele é tão bem cuidado, Mari. Tem uma musiquinha tocando assim, Sim. é uma Todo outra tempo? órbita. tem. uma E todo órbita. mês de julho eles comemoram o Choconsai. Que é como se fosse o finados deles, sabe? E tem toda uma programação especial. Então, é muito legal isso. Então, também dá para levar esse pessoal para lá para conhecer. Mas eles gostam muito de ir até o santuário, porque o Agripino, ele era meio louco, mas ele fazia umas coisas loucas
lindas, Ele né? fazia umas coisas acontecer. Acontecer. Essa é a verdade. Essa Tem é a várias coisas verdade. que a gente usufrui até hoje, que é a mão do Agripino. Nossa, Seja ele quem foi, Nossa, é da verdade. cidade ou o que fez, mas ele, pelo menos, ele deixou coisas memoráveis Legado. e coisas assim, que você sabe que o cara fez coisas diferentes. ele deixou um na cidade. legado. Já indo para nossa finalização, que eu tenho uma dúvida. O sonho Campo Belo, ele surgiu como? Era um plano de vocês já ter um hotel? Começou assim pequenininho, com uma piscina e depois foi aumentando? Como Tá. que surgiu isso na cabeça de Eu vocês? vou falar um pouco disso, mas quem pode falar isso com muita propriedade é meu esposo, Jorge. Porque aquilo é uma ideia dele. Ele comprou a terra e, de início, ele queria plantar somente coco. Ele queria ter uma plantação de coco ali. E ali tem mais de 1.500 pés de coco. Era o sonho dele. Mas aí, um amigo dele falou, Jorge, coloca aí... nessa época tinha muita festa de medicina, ainda tem, né? Uhum. O pessoal de medicina gosta de festa. Coloca uma piscina e começa a alugar o espaço. E ele Como começou... se fosse uma chácara, Uma né? chácara, exatamente. Ele começou assim, alugando a chácara. Começou a fazer uma piscina. Então, ele foi fazendo, ele foi aumentando. E ele é muito audacioso, ele foi muito audacioso. Eu não posso tirar esse mérito dele. Isso é dele, tá? Isso é dele. Ele foi muito audacioso em falar que eu vou montar um hotel fazenda. Na época era hotel fazenda, depois mudou para resort. Eu vou montar e vai dar certo. E realmente ele foi audacioso em montar isso na nossa região, né? Muito. E eu já trabalhava para ele, né? Porque, na verdade, o hotel tem 23 anos e que eu trabalho com o Jorge 28. Eu era funcionária dele. Uhum. Ele me levou para Campo Belo para cuidar. E eu cuidava de tudo sozinha. Eu era camareira, eu era motorista, eu era recepcionista, sabe? Levava, tinha uma Kombi que a gente carregava, fazia as compras. Começo de todo empreendedor, né? Começou assim, mais ou menos assim. Muitos não sabem. Com um tipo de funcionário que hoje em dia não tem. Não tem. Faz tudo. Não faz tudo, não tem. Porque hoje você percebe que... Como tá escassa a mão de obra, né? De pessoas escassa. qualificadas, né? Principalmente para prestação de serviço. Muito, Eu tive uma conversa em casa com meu esposo essa semana e eu falei exatamente isso pra ele. Eu falei, olha, a gente precisa ter inteligência emocional para saber que os tempos de antigamente não vão voltar. Não. E o que está acontecendo agora, não adianta a gente ter lamentações. A gente tem que sim mudar a nossa forma de se comunicar. Exatamente. Eles estão mais dodói, então a gente precisa mudar, porque se nós dependemos deles, Exatamente. não dá para criar uma rivalidade, porque hoje em dia as pessoas estão tomando o processo porque ela não vai com a tua cara. Não é nem porque em alguma falha de como empresário você cometeu. É porque a pessoa não simpatiza com você e vai criando uma situação para que você deixe alguma coisa, Eu sabe? já até ouvi uma situação que a pessoa falou assim, eu não vou trabalhar lá porque lá tem pessoas de tal signo. Olha Mas, isso. gente, Exatamente. Eu vou abastecer o carro e as meninas estão conversando ali enquanto uma cobra, como se não estivesse diante de um cliente, elas falando. Não vejo a hora de dar 6 meses para pegar o meu acerto daqui, meter o pé, eu não aguento mais isso aqui. Normal isso. Isso é uma coisa normal. Então, isso eu tenho o hábito de falar, poxa, aqui no Campo Belo, não é no Campo Belo. Isso é em qualquer empresa. Exatamente. Isso, vocês podem me dizer, isso é geral. Qualquer pessoa, qualquer empresário que vocês forem conversar, vocês vão ver que as coisas mudaram. Muito. Isso é geral. E eu tenho um pouco de medo, sabe, com essa inteligência artificial, sinceramente. Porque eu acho que ela vai substituir a mão de obra futuramente. Eu não sei como. Ela já está substituindo. Eu não sei como, né? Na nossa parte de serviços, eu não sei ainda. Mas me preocupa um pouco com isso, porque eu me preocupo com a pessoa. Com o ser humano. Com a validade que vai ficar o ser humano. O ser humano. Existem sincero, pessoas que elas não têm corpo, mentalidade para empreender, ter um negócio. Isso. Né? Só que na hora que vai ser funcionário, também não quer saber como o patrão chegou lá e só visa que o patrão está indo viajar com o dinheiro que ela está trabalhando. E se isso está sendo, de certa forma, substituível, né?
como que vão ficar essas pessoas? Mas que... olha, é muito importante eu falar uma coisa para vocês também. Existe pessoas muito boas. Você teve lá, você viu Sim. os funcionários. Existe anjos que nos ajudam muito. E a gente depende deles, sim, e são pessoas boas realmente. E na pandemia eu tive anjos. Mesmo. Eu tive muitas pessoas, funcionários que ficaram ali comigo o tempo todo, que me ajudou, sabe? Que alguns estão, outros não, outros eu tenho amizade, outros eu converso, né? Outros que não deram muito certo, que infelizmente, né, a gente passa por processos com eles, mas eu preciso agradecer, porque eu trabalho com um negócio que é 100% prestação de serviço. São pessoas, né? Então, eu sou muito grata. Muito grata. No final a gente não vende uma diária no Campo Belo, a gente vende uma experiência. Então, se não for o sorriso da recepção, Sim. o café da manhã montadinho com aquele bom dia, esquece. Sim. Não adianta você Bom ser 5 estrelas, né, Kika? É longe, tá, de ser um 5 estrelas, longe disso, muito longe disso. Porque realmente está difícil. Mas até por conta da crise que a gente passou tal, mas a gente não pode esquecer, né, que a gente vende serviços e que a gente tem pessoas boas e que a gente tem que ser gratas a essas pessoas sempre, né? E grata, a gente tem que ser gratos até pelos erros, né? Até pelo que aconteceu. Foi muito triste a pandemia? Foi, mas com certeza ela trouxe algo bom para cada um de nós. Que bom, né? que Isso a gente consegue tirar uma lição disso. A gente precisa tirar. A gente precisa tirar. Né? Bom, a gente precisa encerrar a nossa conversa, mas a gente queria deixar um convite já em aberto pra gente continuar esse papo, porque o Campo Belo tem 23 anos, muita né? coisa pra falar. Tem a Kika antes do Campo Belo, tem a Kika que é mulher, que é esposa, né, Mari? Também, que a gente quer muito conhecer. Sim. Eu acredito que as pessoas também querem conhecer, né? Muito. É um prazer. Que a gente sempre tem essa visão, quando a gente estava lá no grupo das tops, a gente conversou, nossa, como que a gente... Eu nunca imaginava ter acesso à proprietária do Campo Belo, entende? E hoje a gente vê que é uma pessoa, gente como a gente, passou pelas mesmas dores que a gente, tem essa bagagem toda, é uma empresa familiar, o que a gente admira pra caramba, sabe? É difícil por ser familiar também, né? Tem também. Isso. É isso daí, mas eu tô aqui à disposição de vocês, pode me chamar, porque eu adorei estar aqui. Ficamos muito felizes mesmo. Muito obrigada pelo carinho. Foi um prazer ter você muito aqui. Bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por nos acompanhar aí. Peço que vocês curtem esse vídeo, compartilhem, comenta aqui o que vocês acharam dessa entrevista. Pessoal, eu queria deixar também um convite para vocês conhecerem todos os nossos outros episódios. Se você já conhece o Campo Belo, deixa o seu comentário aqui, a sua experiência. Se for elogio, você deixa aqui. Se for alguma crítica, chama a Kika para passar um feedback, que é assim que a gente se comporta, né, Kika? É assim que funciona. Que é assim Exatamente. Que as coisas mudam, né? Sim. E um abraço muito grande para vocês. Foi uma delícia, Kika, bater esse papo com vocês. Muito obrigada. Eu adorei, meninas. Muito obrigada mesmo. Prazer. Até a próxima. Tchau.